das taxas aduaneiras, o alimento sul-africano acaba sendo mais caro do que seria se tivéssemos o mesmo alimento a vir do mercado moçambicano. A maior parte como é sabido, a economia moçambicana é pobre, e a maior parte da população moçambicana não consegue ter acesso a investir como gostaria na sua alimentação para ter acesso a nutrientes que poderiam fazer com que a família fosse de forma alimentar e nutricionalmente segura. Só para termos uma noção, a média de desnutrição em Moçambique está por volta dos 43%, sendo que existe uma das províncias a província que tem o nível de desnutrição mais alta é Nampula, uma das mais populosas, com 55%. Isso faz com que pelo menos metade da população esteja em situação de risco, e em termos, focando mais na situação agora do Covid, na altura, o primeiro caso do Covid-19 em Moçambique foi anunciado no final de março, acho que acredito no dia 22 de março deste ano. E antes disso, a África do Sul já estava nas primeiras centenas, ou na primeira centena de casos, e a primeira medida que a África do Sul tomou foi fechar as fronteiras. Nas primeiras 48 horas nós estávamos preocupados porque não sabíamos o que isso iria significar para o mercado alimentar moçambicano, porque os alimentos vêm de lá, e ainda não havia clareza se haveria a permissão para entrar mercadorias, mas entretanto essa parte foi resolvida, e ainda o mercado sul-africano ainda consegue fornecer, mas não com tanta afluência como antes da situação de Covid. Dentro do país, do mercado moçambicano, a questão da insegurança alimentar agora, dentro dessa situação do Covid, acaba se tornando ainda mais, os números ainda crescem ainda mais, famílias inseguras em termos de alimentos, porque a faixa de população que que consegue o seu alimento vendendo diariamente é alta, é grande. E então uma das medidas foi tomada nesta pandemia pelo governo foi que está a ser tomada é a redução das pessoas a vender nas ruas, a regulação reduziu o número de horas que as pessoas as lojas podem ficar abertas, e isso reduz, por questões óbvias, a quantidade de acesso a dinheiro que as pessoas têm. Então isso contribui e muito para a insegurança alimentar. O outro fator que contribui para a segurança alimentar dentro de Moçambique é que Moçambique são as vias de acesso. Uma das coisas que também contribuem para dependermos muito do mercado sul-africano, que as vias de acesso para o mercado sul-africano são relativamente melhores, é dentro do mercado moçambicano ainda não existem políticas que incentivem os produtores a produzirem mais, e as vias de acesso não são boas, o que encarece os produtos dentro do país, quando comparado com os produtos fora do mercado moçambicano. Então, essa é a minha pequena contribuição por agora do atual cenário da segurança alimentar e nutricional no meu país. Obrigada, Edna. Obrigada, Sênia. É importante que você colocou, porque assim, a questão dos desafios, né, da segurança alimentar durante a pandemia, ela, na verdade, são alguns desafios que já existiam antes da pandemia, eles são um pouco agravados durante este período. E lembrando que a segurança alimentar é um campo multidisciplinar, interdisciplinar, e que tem dimensões que vai desde a dimensão alimentar até a dimensão nutricional. Então, a dimensão alimentar com que relaciona os processos de disponibilidade, comercialização e acesso aos alimentos,
quanto à dimensão alimentar, que dá respeito à escolha, ao preparo e à disponibilidade dos alimentos para as pessoas, né? A disponibilidade biológica dos alimentos também. Então, é um campo bem amplo e que, como a Sênia disse muito bem, vários fatores estão relacionados, que até a questão das vias de acesso dentro de um país pode influenciar em como esse alimento chega e a acessibilidade desse alimento para as populações. Agora eu passo a palavra para a Nandi, que é a representante do movimento Ecofeminismo Cabo Verde, que vai falar um pouco sobre as implicações da Covid-19 para a segurança alimentar do Cabo Verde. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável pelo convite. Ficamos muito gratas por nos dar um palco para apresentar o nosso projeto. Já agora queria realçar que eu não sou especialista na área, apenas sou uma ativista, então queria hoje focar mesmo na parte da solução ao impacto da Covid na segurança alimentar e nutricional aqui em Cabo Verde. No entanto, já organizei aqui as minhas notas para falar de 4 pontos, que é a segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde pré-Covid, falar sobre o impacto da Covid na saúde alimentar neste momento e a resposta que temos vindo a ter pelo governo e por associações, como o movimento Ecofeminismo, e depois vou focar principalmente no projeto Ordem à Casa. Então, vou começar contextualizando. Para quem não sabe, Cabo Verde é um arquipélago que se encontra no Oceano Atlântico, constituído por 10 ilhas vulcânicas. Celebramos há uns dias atrás, no 5 de julho, 45 anos de independência, portanto são 45 anos de desenvolvimento desenvolvimento impactante, porque em 2008 passamos para um país menos desenvolvido para um país de desenvolvimento médio. Então é para dizer que Cabo Verde sempre soube fazer muito com pouco, sabendo que somos ilhas e que dependemos da ajuda externa e que não temos recursos naturais muito abrangentes para podermos ser autossustentáveis a 100%, ou no mínimo. Então, em termos do impacto da Covid-19 na segurança alimentar aqui em Cabo Verde, antes de mais queria falar sobre o impacto que temos vindo a ter com as mudanças climáticas, que só foi agravada pela Covid-19, porque antes da Covid-19 já vivíamos uma crise, que é 3 anos de seca agora, e como diz uns técnicos agrónomos aqui cabo-verdianos, quando estamos numa época de seca, então certamente estamos numa situação de insegurança alimentar. E em termos de segurança alimentar em Cabo Verde, voltando, queria realçar 4 obstáculos que temos para conseguirmos, que nos impede a chegar a uma segurança alimentar nutricional plena, que é primeiramente o facto que Cabo Verde depende da ajuda externa, como tinha dito, e que temos uma taxa de autossuficiência de 40%, portanto 60% do que consumimos vem de fora, do exterior. Segundamente, o impacto das mudanças climáticas nas ilhas é muito gritante. Então temos um histórico de secas cíclicas e desertificação, falta de água, o que impede o acesso a uma alimentação segura da população. E Cabo Verde, sendo um arquipélago de ilhas vulcânicas, não tem terrenos que pode dizer que possa produzir
de forma a responder à demanda da população. Então, são esses. E também tem o facto que as flutuações de preços a nível internacional têm um impacto grande também em Cabo Verde, por dependermos das importações, por sermos ilhas, estarmos no meio do oceano, no meio da água. Então, vou passar pela parte da resposta do governo e das associações a essa crise. Primeiro tenho que falar também do aspecto social, porque não é suficiente só falar sobre como se chegar à segurança alimentar se o aspecto social também não estiver de acordo, porque se a população não tiver o poder de compra também dificulta. E a população de Cabo Verde, temos 100 mil pessoas em situação de pobreza, sendo desses 100 mil, 50 mil estão na extrema pobreza, e grande parte da população são mulheres rurais que tiveram que migrar para as zonas urbanas devido às secas, porque sem chuva não tem como fazer agricultura, então essas mulheres vão à procura do ganha-pão nas zonas urbanas e vão por cair na pobreza. E grande parte também desta população trabalha no setor informal, que é um setor que está a crescer muito rapidamente, mesmo porque 12% do PIB nacional é contribuído pelo setor informal, e este setor informal está crescendo rapidamente justamente porque são essas mulheres vindo das zonas rurais a virem para as zonas urbanas, estão fazem um trabalho de rabidante, como chamamos aqui em Cabo Verde, que é venda, o comércio informal, que é venda de alimentos e produtos assim nas ruas. Então, essas são as pessoas que são as pessoas mais vulneráveis neste momento em Cabo Verde, são as nossas mulheres, as nossas crianças que são dependentes dessas mulheres, e a grande parte dessas mulheres são mães solteiras, e isto já agrava e vê-se que tem camadas de vulnerabilidades que se acumulam. Então, no que vem a resposta a essa situação grave que estamos a viver em Cabo Verde, as nossas mulheres, o governo implementou uma estratégia social onde esteve a distribuir cestas básicas e a tentar também dar uma certa contribuição para as pessoas que vivem do trabalho do setor informal, só que infelizmente uma grande parte desta população não está registrada em cadastros sociais. Então, dos números que temos aqui, que obtivemos para elaborar o projeto, vimos que 50 mil famílias, por exemplo, que estão em situação de pobreza, apenas 30 mil foram considerados dentro desse plano do governo e, ao que parece, nem todos tiveram acesso a essa ajuda por não estarem registrados. E essa é também uma grande luta que temos aqui em Cabo Verde, que ainda não se resolveu e não foi resolvido antes da Covid-19 acontecer. E que agrava, só agrava a situação. Portanto, em termos do trabalho de associações aqui em Cabo Verde, para complementar o que o governo tem feito,
As associações também, várias associações também tiveram a trabalhar ativamente na distribuição das cestas básicas, mas o que nós fizemos, nós do movimento Ecofeminismo, decidimos fazer foi adaptar um projeto que já tínhamos em andamento à Covid-19. E esse é o projeto Horta em Casa, que é um projeto social que introduzimos em parceria com vários líderes comunitários e que consiste em distribuir kits de hortas comunitárias, porque o objetivo é desenvolver hortas comunitárias dentro do meio urbano. Portanto, decidimos, já tínhamos este projeto em andamento desde fevereiro deste ano. Tínhamos começado com uma zona na cidade da Praia e com a Covid-19 decidimos expandir e trabalhar na parte de sustentabilidade do projeto. Então, para além da Ilha de Santiago, agora estamos a trabalhar com voluntários e representantes do ecofeminismo nas ilhas de Sal, São Vicente, São Nicolau, Fogo e já disse São Vicente, Sal, São Nicolau, Praia e Fogo, para além de Santiago. Então, qual é o objetivo deste projeto? É empoderar a mulher cabo-verdiana, que é a mais vulnerável, que faz parte da população mais vulnerável de Cabo Verde, é reforçar o poder económico dessas mulheres, é também um trabalho ambiental e para as famílias destas mulheres poderem ter acesso a uma segurança alimentar e nutricional. E estamos agora na terceira fase. A primeira fase era a fase do projeto piloto, que era a implementação do projeto nessa zona calabaceira. A segunda fase foi a realização do projeto com líderes comunitários para adaptar o projeto à Covid-19. Depois desta segunda fase, que foi a socializar com líderes comunitários e também capacitar esses líderes com ferramentas também de marketing e de financeiros e educação sobre educação ambiental. Passamos agora para a terceira fase, onde iremos distribuir esses kits que são compostos de 3 caixas fruteiras e uma caixa mais profunda para hortaliças do tipo tubérculos que precisam de mais profundidade de terra. Então é um kit de 4 elementos que queremos distribuir e a essas famílias nessas ilhas, e o objetivo é chegar a 2.500 famílias no final de 3 anos, que é o nosso objetivo, nossa ambição. Então, basicamente é isso. Esse é o nosso projeto. Queremos as nossas mulheres mais capacitadas e com acesso a uma boa nutrição, mesmo porque as cestas básicas que foram distribuídas eram compostas de alimentos, de produtos de primeira necessidade, considerados produtos de primeira necessidade, que é o arroz, o milho, a farinha de trigo, o açúcar, óleo e leite. E com o projeto Horta em Casa, essas famílias terão também acesso a produtos verdes, hortaliças e ervas. E, para além disso, o movimento Ecofeminismo, para além deste projeto, também tem vindo a criar conversas à volta desses assuntos ligados a mudanças climáticas e género. E, recentemente, tivemos a falar também sobre o reaproveitamento de resíduos alimentícios.
que também faz parte que também introduzimos num projeto, numa fase já mais futura, não sei se diz assim, mas é para ver se, é para falarmos com essas mulheres para também para dar acesso a uma educação alimentar, para elas serem autossuficientes no que vem à melhor alimentação. Então, essas conversas são realizadas para complementar também o projeto Horta em Casa e para dar mais, para poder ajudar-nos a criar mais sustentabilidade ao projeto. E vou ficar por aqui porque não sei se estou a passar o limite de tempo, mas é isso. Obrigada, Nandi, pela explanação. Acho que é importante considerar que o campo da segurança alimentar, os movimentos sociais, eles têm uma atuação muito importante, já que comer é um ato político e comer faz parte dos nossos direitos, e os movimentos sociais são muito importantes para que esse direito seja garantido, principalmente para as populações mais vulneráveis. E também pontuar que um artigo da ONU de 2019 já traz essa questão das mulheres, pois as mulheres, elas são guardiãs dos conhecimentos ancestrais sobre a alimentação em muitas culturas, em quase a maioria das culturas, também responsáveis pela alimentação em seus ambientes familiares. Entretanto, os domicílios chefiados por mulheres são os que mais sofrem de insegurança alimentar e nutricional, por outras questões que estão relacionadas com as condições econômicas e educacionais que essas mulheres estão submetidas. Então, pela desigualdade de gênero, acaba alterando a insegurança alimentar para essas famílias. Então, para a garantia da segurança alimentar e nutricional, é muito importante o empoderamento das mulheres e a diminuição das desigualdades de gênero. Agora, passo a palavra para a Gabriela Vilas Boas, que vai explanar um pouco sobre as implicações da pandemia Covid-19 para a segurança alimentar do Brasil. Bom dia a todos e a todas. É um prazer fazer parte, né, dessa discussão, que é uma discussão tão necessária, não apenas nesse período, né, de pandemia do Covid, né, mas se a gente tivesse fortalecido, pelo menos aqui, acredito que isso seja comum, né, em todo mundo, né, mas se a gente tivesse fortalecido as políticas e a discussão a respeito da segurança alimentar e nutricional, né, desde muito tempo, talvez os problemas que a gente está enfrentando hoje, né, eles não existiriam, não nessa intensidade, né, que a gente vê sendo apresentado agora. Eu moro, então, numa cidade interior da Bahia, né, de porte médio, e talvez não seja tão representativa a minha vivência em relação a todo o país, né, em alguns aspectos, mas eu acredito que a gente vive aqui no Brasil uma questão muito, muito singular, né, em relação a todos os estados, no que diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Durante esse período de pandemia, é importante perceber que alguns questionamentos eles foram levantados pela população, do ponto de vista de quem tem o que comer, né, de quem tem a possibilidade do acesso e da escolha do seu alimento, e também do ponto de vista de quem não tem, né, ou tinha e nesse momento, né, acabou tendo esse direito negado por conta da própria questão salarial, né, perderam seus empregos. Então, a gente tem esses dois questionamentos aí. Do ponto de vista de quem tem direito à escolha, que tem a possibilidade de escolher e acessar o seu alimento, a gente tem aí surgindo alguns questionamentos nesse momento a respeito da qualidade nutricional dos alimentos. As pessoas estão em casa, então as pessoas agora começaram a se concentrar mais na sua alimentação, a perceber, né, onde é que estavam os erros, a perceber também a importância de produzir o seu alimento. Produzir o seu alimento, eu digo no sentido de fazer a sua refeição, ao invés de comprar, né, de ter ali, na maioria das vezes, o alimento ultraprocessado, industrializado, da comida fora de casa. Então, esse é um momento que, para quem tem esse acesso, isso está sendo repensado. Então, quais são seus hábitos alimentares, que têm levado, por exemplo, ao ganho de peso, a algumas doenças, né, que estão associadas aí à alimentação. Além disso, as pessoas também estão se questionando a respeito da questão higiênica, né? Então, a gente compra o alimento, mas a gente tem todo um cuidado, né, para que esse alimento chegue em nossa casa seguro e não provoque uma contaminação da nossa família. Então, as pessoas começaram a levantar esses questionamentos. Além disso,
tem também a questão a respeito da produção, né, da produção com utilização de agrotóxicos, da produção de alimentos transgênicos. Então, a gente observa nesse momento de pandemia, que as pessoas, estando em casa, estando mais próximas da comida, começaram a fazer esses questionamentos, né? A pensar por que, né, que os alimentos são produzidos com tanta quantidade de agrotóxico. Isso não é uma novidade, né? A gente já sabe disso, mas esse é um momento que as pessoas passaram a perceber mais, né, essa realidade. E, inclusive, né, algumas correntes contra, né, a produção de alimentos com utilização de agrotóxicos, elas têm se fortalecido durante esse período, porque as pessoas agora elas podem estudar mais, né, pesquisar mais a respeito disso. Então, esse é o ponto de vista de quem tem a possibilidade de acesso, de compra do seu alimento. Mas, do ponto de vista de quem perdeu esse direito, ou já não tinha esse direito, a gente tem aí, né, que as pessoas elas estão com dificuldade de comprar o seu alimento, de se alimentar, e por isso acabam dependendo de doações. Então, a gente tem algumas políticas no país de transferência de renda, né? Já existiam essas políticas e, nesse momento, tem outras complementares, né? Para que as pessoas tenham acesso, tenham a possibilidade de comprar o seu alimento, mas ainda são políticas ineficientes, né? São políticas que essa quantidade, esse valor aí econômico, nesse dinheiro, ele não é suficiente para poder resguardar todas as necessidades de uma família, né, de um cidadão, e aí ainda tem algumas burocracias, dificuldade no acesso, né, ainda tem questões de corrupção, né, que a gente encontra, e aí, assim, quem não tem a possibilidade, teve seu emprego perdido, né, que já tinha uma renda um pouco limitante, o trabalhador, por exemplo, autônomo, né, o que vendia algumas coisas no centro, né, no centro das cidades, esse profissional, né, ele está, então, com uma limitação muito maior em relação a conseguir pagar suas contas, a suprir as suas necessidades básicas, suas necessidades essenciais. Então, isso também, né, não é algo particular aqui para nós, né? Acredito que acontece, né, em todos os locais, em todos os países, independente aí da gravidade. É óbvio que em alguns lugares, né, de uma forma mais evidente que outras. E aí é importante pensar o seguinte: a pobreza, ela anda lado a lado com a fome. Então, ao passo que a gente tem um aumento do nível de pobreza, a gente também tem um aumento do nível de fome, né? E essa segurança alimentar e nutricional acaba ficando comprometida. Então, no ano de 2014, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da ONU. E isso graças, né, a várias políticas existentes nesse campo, inclusive não, principalmente políticas de segurança alimentar e nutricional. E aí permitiram que a população que estava em pobreza, ou extrema pobreza, né, saísse, a maior parte dela, então a gente saiu desse mapa da fome. Mas a partir de 2015, diante do contexto econômico que o nosso país viveu, a gente viu que esses níveis eles foram aumentando de novo. Então, o nível de pobreza ele foi aumentando e, consequentemente, a fome também acompanhou. E essa pobreza ela se deu principalmente por conta das questões de emprego, né? Então, a taxa de desemprego ela aumentou. Então, as pessoas estando desempregadas, né? Consequentemente, o acesso à sua refeição, à sua alimentação, às suas necessidades básicas também fica limitado. E aí, o principal público, né, que essa alteração aí, né, afetou, né, foram as populações vulneráveis. E aí a gente tem as populações, né, os pretos, pardos, mulheres e jovens, né, que foram os principais afetados aí por essa transição que a gente viu. Então, a gente ficou aproximadamente 20 anos, né, trabalhando para sair do mapa da fome, conseguiu sair do mapa da fome e depois retorna, né, por essas questões econômicas. Então, o Brasil já se encontrava numa situação um pouco complicada antes mesmo da pandemia. E isso foi aumentando. Então, a gente tem aí vários estudos comprovando que, principalmente, a população negra é a mais afetada no nosso país, com essas questões de taxa de desemprego, né, aumentando, fome, pobreza, né, então está bastante associado a essa população que compõe maior parte, né, do nosso país, que é 54,9% dos nossos habitantes, né, são negros. Então, a gente tem aí esse nutricídio, né, que é a desnutrição, né, nutricional aí da raça negra, da população negra, bem evidente acontecendo no nosso país. E durante esse período de pandemia, isso tem se acentuado. É importante falar que aqui, né, nós temos algo que é bastante significativo, mas poderia ser melhor, né?
que a gente tem um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa discussão a respeito desse termo de segurança alimentar e nutricional é um pouco antiga, né? Claro, dos anos 30, começou nos anos 30, anos 40, através da identificação mesmo dessas questões sociais, né? Onde estava a fome, né? A gente tem um nome bastante marcante no país, foi Josué de Castro, que fez, né, um mapeamento a respeito do nosso país, onde estava a fome, né, os estados que eram mais frequentes encontrar essa fome, e a partir de então, políticas foram sendo desenvolvidas para poder resolver esse problema da fome. Então, em 2006, foi criado esse Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um sistema que regulamenta, que formula políticas para esse fim, né, para essa finalidade, e em vários campos, né, do meio ambiente, acesso à água, à terra, né, a produção do alimento, a comercialização, a segurança higiênica dos alimentos, né, então existem várias vertentes, inclusive também educação do campo. Então, se a gente for pensar de forma geral, no nosso país existem várias políticas de segurança alimentar e nutricional. O problema é que algumas de caráter emergencial e assistencialista, elas perduraram por muito tempo, né? E acabam trazendo uma fragilidade para a questão econômica e social do país, como, por exemplo, transferência de renda, né? Que acaba, que o objetivo principal era ser uma política emergencial de transferência de renda, aliada a políticas de educação popular, a políticas de fortalecimento do campo, né, do produtor. Só que a gente tem aí uma intensificação maior das políticas emergenciais, que, querendo ou não, acaba sendo uma moeda de troca política, né, quando a gente fala em questão de voto, né, e aí a gente tem isso muito evidente no nosso país. Então, acaba sendo trazendo mais benefício, né, para quem está comandando o país, ter essas políticas, né, mais fortalecidas, do que outras que, se tivessem sido melhor estruturadas, né, investidas, nesse momento que nós estamos aqui, a gente teria um problema da fome, né, uma intensidade muito menor. Então, a gente teve aí essas políticas de transferência de renda, né, a gente tem aqui como Bolsa Família, né, que existe até hoje, mas eram políticas consideradas emergenciais, né, que era apenas para a transição, aí, enquanto os níveis, as taxas de desemprego, elas reduziam, né, as pessoas conseguiam aí, ter uma formação, a questão do campo também, né, a produção seria melhor, para que aí as pessoas não precisassem ficar dependendo desse assistencialismo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente vê que essas políticas que seriam emergenciais, elas existem até hoje. E as outras que são mais estruturadas, mais fortalecidas, deveriam ser mais fortalecidas, elas acabam tendo um sucateamento, né? Então, existem várias políticas, eu vou falar de algumas aqui, mais ou menos como, né, que os impactos aconteceram aqui no nosso país. Então, a Edna falou no início, né, eu trabalho com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, então, é um programa, né, que eu vejo que, no campo da segurança alimentar e nutricional, um programa de excelência, né, porque ele consegue atender a todos os estudantes da rede pública, né, seja municipal, estadual ou federal do nosso país. E aqui ele atende mais de 40 milhões de estudantes por dia, e são estudantes que, em sua maioria, só fazem refeição quando estão nas escolas, né? Então, dentro desse projeto, aí também a gente tem alguns projetos educacionais, onde as crianças ficam o dia todo, né? Então, tem muitas crianças que saem, por exemplo, da zona rural, 4 horas, 5 horas da manhã, sem tomar um café da manhã, e sabe que vai comer na escola, e vai chegar em casa 3 horas da tarde, né, e tem uma refeição na escola. Então, nesse momento de pandemia, esses estudantes, eles foram impactados diretamente, né? Então, estudantes que a sua família já tinha uma renda reduzida, já estavam em situação de vulnerabilidade, e agora, não tendo a comida para poder comer, né? E a gente sabe, tem estudante que vai para a escola que ele diz para a gente: tia, eu só vim aqui para comer, né? Porque ele já chega passando fome, desculpa, ele já chega desmaiando, ele já chega passando mal, né? E aí ele vai para a escola realmente só em busca da alimentação. Então, esse programa, né, que a gente fala merenda escolar, né, ele foi diretamente impactado. Mas, para tentar resolver esse problema, então, o Ministério da Educação propôs que os municípios e os estados se organizassem para que fizessem a doação dos alimentos que já tinham sido comprados para esse programa, né? Então, aí, a partir de abril, que já tinha no estoque, poderia ser feita a doação, ou outra ferramenta que foi a elaboração de kits, né? Então, em alguns municípios isso aconteceu. Porém, a gente tem outra implicação aqui nesse programa, que é em relação a recurso. Aqui a gente tem, por exemplo, 36 centavos
para poder utilizar para fazer a refeição por dia para cada aluno. Então, 36 centavos é um valor irrisório. A gente tem refeição, por exemplo, que custa R$ 2, R$ 3 por aluno. Então, com 36 centavos, né, a gente acaba tendo isso bastante limitado. E uma coisa é a gente servir um prato de arroz com carne na escola para o aluno, que esse arroz, né, ele vai ser feito ali para um rendimento maior, e para mandar para casa a gente não vai fazer da mesma forma, né? Então, a gente precisa mandar uma quantidade maior, e principalmente sabendo que a família também vai usufruir desse alimento. Então, por mais que tenha existido essa saída aí, tenha sido pensada pelo Ministério da Educação, ainda assim a sua execução é difícil. É mais viável quando a gente fala dos alimentos industrializados, arroz, feijão, óleo, farinha, né, que já vem ali, né, do supermercado, e é mais difícil quando a gente fala para a gente poder preservar aí a alimentação variada, né, uma alimentação com frutas e verduras, porque a gente também tem uma dificuldade, né, no transporte, como essa criança vai levar para casa, como vai ser higienizado, em relação à compra com um montante bem maior, e os municípios também se encontram em um momento em que a sua arrecadação ela reduziu. Então, os municípios também precisam entrar com essa contrapartida para que esses alimentos sejam comprados. Então, a gente ainda tem essa deficiência, que nesse caso, né, limita ainda mais a transferência desses alimentos para os estudantes. E aí, saindo do PENAE, né, que é esse programa de alimentação escolar, a gente tem outro, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é outro também, né, muito interessante. O PA, o objetivo do PA é que os produtores de determinado município, eles se cadastram lá na nossa Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, e aí o município faz a compra dos produtos. Então, senhor José, ele planta mandioca. O município vai comprar a mandioca do seu José para poder mandar para a alimentação escolar, para poder ser usado na alimentação das creches, ou então para mandar para os asilos, ou para os hospitais. Então, o seu José ele vai ter sempre uma renda, porque o município está comprando. Só que, nesse momento, o município reduziu a sua arrecadação, as escolas estão fechadas, né? A gente tem uma limitação aí em várias coisas, e aí essa pessoa, esse produtor rural, ele fica também com o seu produto sem escoamento, além de que as feiras, né, municipais, elas também estão fechadas. Então, esse é um momento, né, que os produtores que iriam vender lá nas feiras, eles estão com seus produtos sendo desperdiçados, jogados fora, né, porque não tem para onde escoar. Então, o PAA também sofreu um choque muito grande, porque até 2012, o recurso que era disponibilizado para esse programa era 1,2 bilhões de reais. Hoje, agora em 2020, né, houve uma redução drástica. Agora em 2020 são 144 milhões de reais que são disponibilizados pelo governo federal para a execução desse programa no território nacional. Então, foi uma redução muito impactante, né? Então, um programa que beneficiava tanto a população, principalmente a população rural e a população mais vulnerável, né, que também usufruía desses alimentos, elas foram impactadas. Então, quem tinha uma renda baixa, né, e era cadastrado na Secretaria de Assistência Social, podia receber uma cesta básica, não só a cesta básica dos alimentos industrializados, mas a cesta básica também dos alimentos, das hortaliças, das frutas, que vinham, então, desse PA. Era uma via de mão dupla. O município compra do agricultor e transfere isso para a população mais vulnerável. Então, nesse momento, essa é uma outra estrutura que também está sendo impactada. A gente tem também alguns programas de cisternas, né, cisternas para água de beber e água de produção. E esses programas eles são executados através de editais. Por sua vez, também sofreram impacto, porque esses editais, na maioria das vezes, né, são assumidos aí pelos municípios, mas, em sua maioria, por organizações não governamentais, né, que trabalham aí, por ONGs, né, que trabalham aí para poder fazer com que isso chegue aos agricultores. E, nesse momento, essas organizações também tiveram seu recurso reduzido, tiveram que demitir vários profissionais. Além disso, a questão da aglomeração, da ida à zona rural, ela fica dificultada. Então, muitas comunidades foram afetadas por conta disso. Então, tinha alguns projetos de cisternas que estavam no meio do caminho. Agora não pode mais ser concluído. Então, tem gente também sem acesso à água. Além do acesso ao alimento, também tem gente sem acesso à água. O PAT, que é o programa aí de alimentação do trabalhador, né? As empresas têm esse programa, né? Que tem aí redução
de alguns impostos, né? E o funcionário, ele recebe alimentação, né? Por várias vias aí. Mas se a gente pensar nesse contexto em que vários profissionais, vários trabalhadores foram demitidos, empresas foram fechadas, carga horária de trabalho foi reduzida, a gente tem também profissionais que se alimentavam no seu trabalho e não tinha condição, né, de ter, aí que na verdade era algo para poder livrar aí, né, o gasto em casa também, né, então se eles se alimentavam no trabalho, agora essa alimentação ela também foi impactada justamente por conta desse vínculo, né, empregatício aí que foi encerrado. Aí tem hortas comunitárias, a gente tem projeto de hortas comunitárias, que também foram encerrados muitos, mas é importante falar o seguinte, né, já entrando aí a respeito né, não sei se soluções, né, mas de proposições, é que em relação a essas hortas comunitárias também são projetos bastante significativos para a população mais vulnerável, né? Não só para nos trazer para mais perto da alimentação mais natural, mas principalmente porque dá autonomia para que essas pessoas elas plantem, elas colham seu alimento, elas possam também se alimentar dele e, além disso, possam utilizar para vender. Então, é uma cadeia aí produtiva, né, que acaba fortalecendo a economia daquela família. Mas só que muitos municípios não possuem esse projeto. E eu percebo, pelo menos aqui no município, que a falta desses projetos é por conta de interesse mesmo político, né? Porque não são projetos caros, não são projetos que dariam muito trabalho, que demandariam de uma equipe grande para fazer isso, mas o interesse político, ele é reduzido, porque é aquela questão, é como se fossem projetos que para eles, para os políticos, eles não veem tanta visibilidade. Né? E a gente sabe que na política existe essa questão dessa moeda de troca, né? O que é do meu interesse? Né? Para isso é mais fácil eu inaugurar várias praças que todo mundo vai ver do que eu fazer um projeto de horta comunitária, né? Que vai beneficiar apenas algumas famílias. Mas se nós tivéssemos esse projeto agora, essas famílias que estão aí desempregadas, elas teriam sua produção, elas poderiam vender, é claro, seguindo todos os padrões ali da OMS, mas elas poderiam vender as suas hortaliças no seu bairro, na sua comunidade, teria o dinheiro e teria a sua alimentação garantida e a alimentação também dos seus vizinhos. Então, a gente teria aí um caminho, né, para andar. E aí, por fim aqui da minha fala, mas não dos projetos, porque a gente tem vários projetos no nosso país, existem também projetos de crédito rural, né? Então, aqui na Bahia mesmo, agora no mês de maio, foi lançado um edital, que é o projeto Parceria Mais Forte, Juntos para Alimentar a Bahia, com destinação de 15 milhões de reais para beneficiar mais de 10 mil famílias, né, agricultoras. Então, as secretarias, os sindicatos de produtores rurais, né, participaram dos editais, e aí, dentro desse projeto de crédito rural para microempresas agroindústrias, para produção, para cisternas também, né, para projetos comunitários em relação à alimentação. Então, várias vertentes entraram aí nesse projeto de crédito rural, que foi realizado principalmente por conta dessa questão, né, da pandemia, para tentar realizar isso daí. Então, eu percebo o seguinte, aqui nós temos uma estrutura que nos garantiria segurança alimentar e nutricional. Nós temos esse sistema para isso. Porém, o poder político e também o envolvimento da sociedade civil é pequeno ainda. Então, eu percebo que existem vários desafios, mas para resolver esses desafios, é importante que tanto os políticos quanto a sociedade civil tenham maior interação e conhecimento a respeito desses programas e cobrem para que eles sejam executados, para que em cada município exista isso. Então, o primeiro ato do nosso atual presidente, né, quando entrou em 2019, foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que era uma ferramenta importantíssima para o nosso país para fazer com que esses programas fossem executados. Então, hoje nós temos os conselhos estaduais e municipais caminhando sozinhos para fazer com que isso aconteça. Então, eu vejo que a resolução disso aqui, disso tudo, dessa situação que nós estamos enfrentando, é fazer com que esses programas que já são estruturados, eles realmente aconteçam. Essa é a minha visão, né, de tudo que está acontecendo aqui, um pouco do que está acontecendo por aqui. É isso. Muito obrigada, Gabriela, pela sua explanação. Só contextualizando o Brasil, ao contrário dos outros dois países que foram explanados, ele tem uma autossuficiência alimentar,
é um país de dimensões continentais, então a gente tem umas condições de produção de alimentos para toda a população. Claro que com diferenças grandes entre as regiões, mas até a questão da convivência com a seca já foi uma coisa que foi, principalmente na região Nordeste, uma coisa que já vem bastante sendo discutida ao longo dos anos, só que, entretanto, é um país com profundas desigualdades sociais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem populações que têm uma segurança alimentar totalmente garantida, a gente tem populações com insegurança alimentar grave. Então, principalmente as populações com maior vulnerabilidade, como a população negra, a população quilombola, a população indígena. Então, esses desmontes das políticas de segurança alimentar que vem acontecendo nos últimos governos e as políticas de austeridade e também a falta de centralidade no enfrentamento da pandemia, como a Gabriela pontuou muito bem, que os estados e municípios estão se resolvendo praticamente sozinhos em relação à pandemia, sem um direcionamento central, sem um direcionamento do governo federal, está prejudicando muito a nossa atuação com o enfrentamento da insegurança alimentar, né, em tempos de pandemia. Eu gostaria de pontuar novamente que todos os participantes eles podem fazer comentários ou questionamentos para nossas oradoras. E, além disso, acho que uma coisa que é muito importante pontuar, e acho que todo mundo que está aqui está ciente disso, é que para as pessoas ficarem em casa, elas precisam ter condições para isso. E o distanciamento social é a medida preventiva mais importante para a diminuição da transmissão do coronavírus. Então, a segurança alimentar ela é um debate, uma discussão primordial para o enfrentamento dessa pandemia, só que também ela está sendo utilizada, às vezes, como uma moeda para a reabertura de muitos locais. Porque, assim, com a desculpa, né, de que as pessoas não podem ficar em casa, senão elas vão morrer de fome, então é melhor elas saírem de casa. Sendo que o que a gente está pontuando, né, que todas as nossas oradoras pontuaram, é que é necessário medidas governamentais para que as pessoas possam ficar em casa e com segurança alimentar e nutricional. E lembrando também que a segurança alimentar e nutricional não é só o acesso ao alimento, mas que esse acesso ao alimento seja em quantidade, em qualidade adequada, e que também não comprometa outros bens e outras necessidades essenciais da população. Porque muitas vezes algumas políticas e alguns políticos e algumas medidas pensam apenas que a população ela tem que receber alimento, mas sempre se pensar em qual a qualidade desse alimento, em que tipo de alimento eu estou oferecendo, e também se essa população ela tem condições de ter outras necessidades essenciais. Tem uma música, né, brasileira que fala você tem fome de quê? Então, assim, você não precisa, então, não necessariamente é fome de comida, mas a gente tem fome de várias outras coisas e elas também precisam ser garantidas para que tenhamos uma segurança alimentar. Então, a pandemia de Covid-19, né, ela aprofunda desigualdades já existentes e dificuldades já existentes nos países, e a mobilização e a formulação de iniciativas para que esse quadro seja revertido, tanto durante a pandemia quanto após a pandemia, é muito importante essa articulação, tanto em nível governamental, mas também em nível dos movimentos sociais e da gente que está relacionado com a academia ou com a atuação no campo da segurança alimentar entre os países, já que a gente percebe que a gente tem peculiaridades diferentes em um país ou outro, mas a gente tem muitas semelhanças. E, por exemplo, a nossa língua portuguesa já é uma semelhança que nos ajuda a dialogar e a conversar, a trocar experiência entre nós. Além de todas as relações históricas que estamos relacionadas, né? O Brasil, Cabo Verde e Moçambique são países irmãos em muitas características, em muitas culturas, em muitos aspectos de nossa vida. Então, acho que, primeiro, agradecer à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável por ter proporcionado esse debate, por estar proporcionando vários outros debates
com relação ao contexto da pandemia em diversos aspectos e trazendo esse diálogo entre os países e para que a gente possa trocar experiência e fortalecer essas redes entre os nossos países. Então, muito obrigada a todas as panelistas. Eu vou passar a fala para vocês fazerem considerações finais ou dialogarem sobre o que cada uma outras colocaram. Vou dizer que você tem uns tempo de mais ou menos 5 minutos para fazer isso, então sejam um pouco mais sucintas, mas vocês respeitaram as falas muito bem e muito obrigada por isso também. Enquanto isso, vocês que estão assistindo possam fazer algum questionamento se quiserem, né? Aí eu passo para a Sênia, que ela possa dar suas considerações. Obrigada, Edna. Acho que foi basicamente o que as três disseram. A segurança alimentar não é só um assunto importante agora na época de pandemia, desta pandemia do Covid-19, mas eu acredito que é um direito que todo mundo tem de estar seguro alimentarmente e nutricionalmente, e as políticas para prover alimento às populações devem ser não só como moeda para ganhar mais pessoas para poderem votar em alguns países, mas em realidades como a minha, serem uma prioridade, não apenas dizermos que a agricultura é a base de desenvolvimento, mas desenharmos e implementarmos leis e políticas que façam valer e criem dinâmicas que melhorem a segurança alimentar no país. Esta pandemia trouxe à luz alguns pontos que estão cegos em relação a alguns pontos cegos que não são cegos, as pessoas conseguem ver, mas não dão um devido valor em relação à segurança alimentar e quais são as prioridades que os governos devem prestar atenção. Eu acredito que com isso nós possamos aprender e nisso possamos pensar em sair com inovações que possam melhorar a questão da segurança alimentar nos nossos países. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Só queria realçar o que a Edna também tinha dito há bocado sobre não é só ter segurança alimentar, mas também é criar as condições para que a população tenha as condições propícias para poderem chegar a ter uma conexão direta com essas condições. Não sei se eu estou a explicar bem, mas o que temos vindo a observar com o trabalho do ecofeminismo Cabo Verde é que nas várias agendas que têm sido criadas, não só para o impacto das mudanças climáticas, que era a primeira crise que temos estado a enfrentar aqui em Cabo Verde, e a agenda para responder à Covid-19, o que reparamos é que essas agendas falham em dar um realce à população mais vulnerável e em particular as mulheres. Então é por isso que primeiramente criamos este grupo e o trabalho que temos vindo a fazer é focar principalmente nas mulheres cabo-verdianas e ajudarem em reforçar as suas resiliências climáticas, a resiliência climática dessas mulheres, e a segurança alimentar entra nesse quadro. E com o projeto Horta em Casa, por exemplo, devido ao Covid-19, tivemos que criar respostas mais rápidas. Essa distribuição de kits de pequenas hortinhas, de hortas feitas com materiais reutilizáveis,
são compostas com alimentos que podem ser podem ser colhidas em 3 meses, que é uma forma também de responder, de ter uma resposta rápida às problemáticas que temos vindo a viver. E queria também realçar o facto que é preciso nós todos pegarmos e trabalhar para a melhoria dos nossos países, né? E não só esperar pelo menos aqui em Cabo Verde, eu sei que tem que ser assim mesmo, porque só de esperar pelo governo fazer algo não vai ser suficiente. É importante todos pormos a mão na massa, e é com esta energia que estamos a trabalhar. O Ecofeminismo Cabo Verde está a trabalhar para ajudar nessa crise. Não sei se não tenho mais a acrescentar. Obrigada pelo convite. E fico contente em ouvir a Gabriela Vilas Boas e a senhora Arsenha também, para ver a perspectiva do Brasil e Moçambique e ver as semelhanças que temos entre estes 3 países. Chegou alguns questionamentos aqui, ainda faltam as considerações da Gabriela, mas eu acho que elas podem ser feitas junto com os questionamentos, já que a gente tem alguns questionamentos. Primeiro, um comentário que o Paulo Monteiro disse que o Brasil é a 8ª economia do mundo, então não existe argumento para dizer que o governo não tem dinheiro. Então, teve outra pergunta que não esteve direcionada para nenhuma das panelistas, então acho que achei interessante responder, que é da Silvia, que é qual a relação dessas experiências com os processos de luta por reforma agrária popular. E, para além disso, teve um comentário da Ocilaie, não sei como se pronuncia, se está certinho, mas ela diz que concordo com a fala de Gabriela Iete, na questão da segurança alimentar e nutricional deve conter com a participação de todos, inclusive dos políticos. Aqui em Salvador, a Prefeitura Municipal iniciou a distribuição de almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua e em vulnerabilidade social, sendo que o contrato vai até setembro. Ou seja, ações de gestão pública não dialogam com a lei da segurança alimentar e nutricional. E fico pensativo em como será a alimentação dessas pessoas após a pandemia em um cenário ainda mais desigual. E o Eduardo, ele fez um questionamento para cada uma das oradoras. Então, para Nandi, em Cabo Verde, o setor de turismo tem uma participação grande na economia nacional. Quais são as ações dessas empresas em prover alimentação para os municípios ou concelhos de onde são instalados? Estou a crer que tinha um estoque de alimentos antes da pandemia. Houve algum esforço para distribuir esses alimentos para a população? Para a Senha, em Moçambique, temos empresas privadas que estão, neste momento, tentando buscar financiamento e apoio do Estado para enfrentar a crise da Covid-19. Qual o papel de empresas como a Moçal ou outras de produção de alimentos nessa crise? Tem existido poucas ações dessas empresas em oferecer assistência para as famílias carenciadas? Existe medidas do setor privado, o setor privado está engajado na oferta de alimentos para as famílias? E para a Gabriela Vilas Boas, o Brasil foi o exemplo no programa Fome Zero, que leitura faz do atual governo federal na criação de medidas que ajudem a diminuir as desigualdades no acesso ao alimento e à nutrição e a pobreza nas periferias. E a Fernanda, ela coloca um comentário. Temos um debate que envolve 3 países distintos em questões territoriais, mas que apresentam semelhança em questões sociais e de vulnerabilidade populacional, onde as lutas pelo olhar social se faz presente aos 3. Gostaria de saber se este webinar será disponibilizado e como consegui-lo. Por fim, gostaria de parabenizá-los pelas falas que engrandecem ainda mais o debate sobre a segurança alimentar e nutricional.
Bom, Fernanda, o webinar está disponibilizado, ele está sendo transmitido na página da Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável no Facebook, e ele está sendo gravado e ele continuará disponibilizado lá nesta página. E muito obrigado por estar assistindo e pelo contato. Assim, eu passo a palavra para a Gabriela Vilas Boas e depois para as demais, para elas responderem os questionamentos que foram colocados. Bom, acho que a primeira coisa que eu peguei, foram muitas perguntas, se faltar algumas, depois você me fala, foi a respeito do diálogo, né, desse diálogo e a reforma agrária. Eu percebo que aqui no nosso país, a gente tem um abafamento, né, se eu poderia dizer assim, dessa discussão a respeito da reforma agrária. A gente tem sempre os movimentos sociais, né, o MST, por exemplo, né, que é o movimento das pessoas sem terra, né, que lutam, entre outros, né, que lutam por essa reforma agrária, mas a gente vê esse abafamento dessa discussão. E, inclusive, se você ligar a televisão aqui, né, as emissoras, né, quando está falando a respeito desses movimentos, a gente vê sempre esses movimentos criminalizados, marginalizados, né, como se estivessem buscando por algo que não é o direito deles, mas então, assim, é uma discussão que ainda está um pouco não, está muito atrasada, né, no nosso país. Acredito que, diante desse cenário de ter um sistema de segurança alimentar e nutricional, essa é uma discussão necessária também para ser pautada nesse sistema. Então, como eu disse, existem políticas de transferência de crédito rural, né, que tem uma outra vertente, diante desse pensamento, posicionamento, e eu já vou passando, inclusive, da próxima pergunta, né, a respeito do governo atual, né, eu não acho também que é só do governo atual, mas desde sempre, né, essa discussão da reforma agrária, ela não evoluiu muito, embora em alguns momentos, né, algumas equipes, né, governamentais, né, pautaram mais a reforma agrária, mas existe um interesse tanto político quanto o interesse, né, dos grandes, né, então de quem são essas propriedades que serão aí redistribuídas, né, para essas pessoas, né? São propriedades de grandes empresários, né, de pessoas, inclusive, que têm influência na nossa política, que têm influência no nosso mercado, né, e de quem é o interesse. Então, o interesse, nesse caso, né, é principalmente das minorias, e sendo interesse das minorias, a gente, até o momento, né, não viu um cenário político que favorecesse essas minorias no sentido da reforma agrária. Eu acredito, eu vejo, né, que é uma discussão bastante necessária, mas que ainda não tem avançado no nosso país. E aí, a respeito do contexto que a gente tem hoje, né, como eu disse no início, a gente conseguiu sair em 2014 do mapa da fome por conta dessas políticas, né, de segurança alimentar e nutricional, outras também em relação a emprego, renda, né, mas principalmente por conta dessas políticas, e hoje a gente vê que o cenário político que a gente tem no nosso país não é favorável às minorias. A gente percebe, né, cada vez mais a diminuição do recurso, né, do que se diz respeito à população mais vulnerável do nosso país, em vários sentidos. Né? É muito claro, é muito notório para quem observa a fala, né, da equipe gestora, né, nacional nesse momento que a gente está, é muito claro, né, que o interesse é apenas em relação ao capitalismo, é apenas em relação a favorecer os grandes proprietários, os grandes empresários, né, e não favorecer as minorias. Né? Então, eu percebo que o cenário que nós estamos agora não é um cenário que se discute segurança alimentar e nutricional. Então, como a gente já comentou, discute transferência de renda, discute políticas emergenciais que têm o objetivo simplesmente de garantir voto para a próxima eleição. Né, dizer, porque ali errava, as pessoas não vão esquecer e tudo mais, né, então transferiu renda para determinada família, aquilo ali vai garantir, né, eles acham que vai garantir, mas não garante, né, mas garante apenas voto. Né, então, esse cenário que a gente está agora, eu não percebo, né, uma esperança por conta da gestão, né, do nosso governo, mas eu percebo que essa pandemia ela foi um divisor de águas em todos os sentidos, principalmente em relação à atuação da sociedade. É óbvio que eu continuo dizendo, para que isso funcione, para que todo esse sistema funcione de fato como deveria, como foi elaborado, é importante a presença, a participação da sociedade civil. Mas esse é um momento em que a sociedade civil começa a acordar. A gente começa a perceber aí nas redes sociais, por que as pessoas estão divulgando tanto, estão fazendo movimento para isso, para aquilo, tal, justamente porque acho que foi um momento que a gente sentou em casa,
começou a perceber as coisas, a gente está com mais tempo, né? As pessoas estão com mais tempo para perceber, para analisar algumas coisas. Tem gente que não, né? Isso não é regra, óbvio, mas eu percebo que é um divisor de águas para que a mudança, essa mudança, para ela acontecer, ela vai ter que partir da sociedade civil, né? Como o Nandi falou, não dá para a gente ficar esperando de políticos, a gente não pode esperar de políticos. E no cenário brasileiro, a gente espera muito pouco. Eu, pelo menos, espero muito pouco em relação às políticas que são voltadas para a população de forma geral. Acho que respondi. Agradecer, né, então, pelo espaço e pela oportunidade aqui, né? Espero que eu tenha passado um pouco, né, dessa nossa experiência aqui. É isso. Muito obrigada, Gabriela. Nós que agradecemos. E eu passo a palavra para... Aliás, antes de passar a palavra, eu gostaria só de afirmar algumas coisas que a Gabriela colocou com relação... porque por eu sou do Brasil, aí eu fico sempre dando espetáculo na relação do Brasil. Que as comunidades quilombolas, por exemplo, elas estão desde a Constituição de 88, que elas podem ser reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, que a gente está tendo muitos problemas com a Fundação Cultural Palmares, inclusive, mas também elas são, apesar de termos mais de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, a titulação da terra, o acesso à terra com terra titulados, ele ainda é de poucas comunidades. Além disso, a titulação das terras indígenas também está bem prejudicada neste governo atual, no qual o governo diz com todas as letras que não irá titular e não demarcará terras indígenas. Então, o acesso à terra é muito importante. Então, acho que a questão da Silvia sobre relação à reforma agrária é uma questão muito importante para a segurança alimentar, porque o acesso à terra é primordial para essa segurança. Além disso, é importante pontuar que no Brasil, apesar de ter muita propaganda em relação ao agronegócio, às monoculturas, a agricultura familiar que é responsável pela alimentação da população brasileira. E tem uma frase que é muito importante dos movimentos sociais, é que se o campo não planta, a cidade não janta. Então, o acesso à terra é importante tanto para as populações rurais, mas ela também é importante para as populações urbanas e para a cidade, já que é a agricultura familiar que produz o nosso alimento, que a gente come todos os dias. E, além disso, eu acho que esse movimento de crise sanitária e social, eu não acredito pessoalmente que a pandemia ela provoca mudanças e mudanças são grandes nas estruturas. Mas eu acho que a crise sanitária e sociais, as crises sanitárias e sociais que a gente está enfrentando, o aprofundamento dessas crises, elas podem provocar essas mudanças sociais, já que acho que em todas as crises da humanidade houve várias mudanças após elas e durante elas, mas claro que essas mudanças, para a direção delas, vai depender de quanto será a nossa mobilização durante esse período, né? Então não adianta ficar esperando a história, a gente tem que construir a história a cada dia. Agora eu vou passar para a senha. Se você tiver esquecido alguma coisa, eu posso repetir a pergunta, já que passou um pouco tempo, mas aí você vê. Obrigada, Edna. Eu ainda consigo recordar um bocadinho da pergunta. Em relação às empresas, as empresas do ramo alimentar, assim como outras de outros setores, estão um bocadinho a patinar nessa situação do Covid-19. No início, mais do que agora já havia mais incertezas do que há agora, e existiram algumas soluções que o governo lançou que, entretanto, ainda não são seguras, ou o mercado empresarial, eu sinto que o mercado empresarial ainda não tem totalmente conhecimento do que isso significa. Foi lançado, acho que há alguns dias, foi anunciado que seria lançada uma linha de crédito que era para apoiar o mercado empresarial para conseguir navegar nessa situação do Covid-19. Assim como outras empresas do mercado, assim como outras empresas de produção de alimentos estão a ter alguma dificuldade para a produção, mais as médias e pequenas empresas que representam a maior parte do mercado moçambicano, e
entretanto, conseguem de alguma forma responder aquilo que são as necessidades do mercado moçambicano. Em relação à última parte da pergunta, acho que diz como é que elas estão, ações que as empresas estão a ter para dar assistência às famílias carenciadas. Eu não vejo isso como uma questão, como uma ação coletiva em que o setor empresarial se junta e dá resposta a essa faixa da população moçambicana, mas uma ação individual, ou seja, cada empresa dá resposta a isso, de tendo em conta a ação social, a parte social da empresa, como pode, sendo que os negócios, o mercado empresarial, o mercado de negócios agora está numa fase não boa, assim como aqui em Moçambique, como em qualquer parte do mundo. Fica um pouco difícil, acredito, fica um pouco difícil para que eles deem assistências a essa faixa da população. As empresas, em relação às empresas maiores, estas estão também a dar assistência como as menores, mas com mais, vamos dizer, sendo mais generosos, porque estas já estão mais organizadas economicamente, mas sente-se que ainda não conseguem dar assistência àquilo de forma ideal, como se queria, dar assistência a 100% a essas populações carenciadas. Obrigada. Muito obrigada, Sênia, pelas suas colocações. Eu passo a palavra para a Nandi, para ela responder a questão que foi direcionada para ela. Obrigada, Edna. Então, a questão é do facto que o setor de turismo tem grande participação na economia nacional e quais são as ações das empresas turísticas no que vem à alimentação em Cabo Verde, pelo que eu estou a entender aqui. Primeiramente, o setor de turismo com a Covid-19 também foi imensamente impactado. Com o fecho das fronteiras, os turistas não vêm, não viajam para cá e dependemos da vinda destes turistas para a economia funcionar. Então, como o governo de Cabo Verde apostou grandemente no turismo, no setor do turismo, porque a economia é o motor da economia de Cabo Verde, este setor está completamente zerado. Não sei qual é o melhor termo para usar, mas o setor de turismo está mesmo em péssimas condições. Isto resultou na perda de muitos empregos, porque a maioria de trabalhadores cabo-verdianos são do setor de serviços e são do setor de serviços de turismo. Agora, em termos de contribuições de empresas turísticas para alimentação em Cabo Verde, antes da Covid-19, como eu disse antes, Cabo Verde depende muito das importações, a maioria do que nós consumimos vem de fora, então os hotéis também, mesmo os produtos que nós produzimos aqui em Cabo Verde os hotéis não compram, eles fazem vir de fora também. Qualquer produto que tenhamos aqui, eles trazem de fora. Acho que a razão é para garantir a qualidade, não sei. Mas tivemos uma discussão há uns tempos atrás sobre o impacto de Covid no turismo e uma das respostas que foi discutido era voltarmos para o turismo interno, para que os cabo-verdianos mesmo possam usufruir do seu paraíso. E para os hotéis que normalmente importam produtos de fora, sejam incentivados a comprar produtos de Cabo Verde. Então, qualquer produção agrícola que for feita por nossos agricultores ou
ou mesmo pelas nossas cabo-verdianas com o projeto Horta em Casa, o kit do projeto Horta em Casa, para elas poderem vender os produtos que produzirem para esses hotéis. Então, eu acho que isso seria uma solução para que os turistas, o setor de turismo possa contribuir para o setor deixa eu ver a pergunta por hoje, possa contribuir nesta questão da alimentação em Cabo Verde. Mas em termos de ajuda, não tenho informação sobre ajuda nenhuma, porque mesmo o setor de turismo não está em boas condições para fazer isso também. Então é esta a minha resposta para a questão do Eduardo. Então agradeço mais uma vez a participação de todas. Acredito que para finalizar nosso encontro, que para garantir a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequado, é necessária a participação de todos, seja sociedade civil, governo e iniciativa privada. Agradeço mais uma vez a participação das oradoras e o convite da Academia de Pesquisa em Desenvolvimento Social em promover esse debate e que continuemos em redes, unindo nossos países e promovendo troca de experiências e iniciativas para a melhoria da segurança alimentar e nutricional de nossas populações. Muito obrigada. 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 Um bom fim de semana para todas. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.